Algumas crianças superdotadas têm sido diagnosticadas erroneamente, como por exemplo com déficit de atenção ou transtornos mentais. O que você pode nos dizer a esse respeito e que cuidados devem ser adotados? Nós não podemos esquecer que dentro daquilo que falamos na questão anterior, a responsabilidade dos pais é muito grande. Os filhos que tenham alterações de comportamento, por essa facilidade, por essa propensão espiritual de resolver as coisas com rapidez, os filhos naturalmente vão ter alguma alteração na convivência com as outras crianças. Professores mal formados, educadores sem educação lúcida, sem visão, visão assim de lupa, visão atenta, porque muitas vezes os próprios educadores estão tão atarefados para conseguirem o pão de cada dia que eles não podem se dar o capricho de ficar observando individualmente quando deveriam perceber as diferenças. Então, não estou aqui criticando os educadores por isso, mas é uma contingência do mundo em que vivemos. Mas isso os pais poderão fazer, deverão fazer. Observar a postura da criança e analisá-la dentro dos parâmetros do problema físico, da dificuldade de relacionamento, o porquê disto. É claro que as ações médicas, psicológicas, têm um papel muito útil nessa condução, a fim de que se detecte essa ação da superdotação, comparativamente a outras crianças menos dotadas, ou se realmente ela está em algum processo diferenciado que não envolva a superdotação, mas envolva um problema de comportamento oriundo de vidas anteriores, inclusive, como reflexo de suas ações do passado. É claro que a detecção disso na prática é meio complicada. Então o que acontece? Profissionais que estão tendo que medicar uma boiada por dia terão mais dificuldade de se deter em certos aspectos muito detalhados para dizer, não, essa criança não pode tomar esse remédio, isso não é doença, isso não é uma deficiência da mente, um transtorno de comportamento, isso é uma peculiaridade desse espírito. Ele não tem um transtorno, ele só está colocado num lugar inadequado, ele não está sendo conduzido da melhor forma. Então ele não precisa tomar remédio. Esses são desafios para educadores e para pais que precisam estar atentos às questões que a doutrina espírita coloca de forma bastante lúcida no que diz respeito a comportamentos que eventualmente possam ser avaliados como manifestações de seus equívocos do passado. O pai sabe que a criança é mentirosa. O pai sabe que a criança é folgada. O pai sabe que a criança é astuta. Pela maneira da criança ser dentro de casa, com ele mesmo. Então, às vezes, eles tomam isso como superatividade. Porque é preferível escutar que o filho é superativo do que o filho, já desde cedo, já é um espertalhão. Agora, quando você perde esta avaliação mais clara, mais autêntica, você se permite fazer coisas que não são as melhores. Então, essas crianças, eventualmente, elas poderão ser conduzidas a instituições espíritas, poderão receber passes magnéticos, poderão participar de evangelização, poderão ter acesso a conhecimentos espiritualizantes. E isso poderá ajudá-las a se organizar dentro dessa hiperatividade, canalizando isso para um caminho positivo. Naturalmente, esses equívocos vão acontecer. E é importante que os pais e educadores estejam de olhos abertos para evitar sempre que possível o recurso à química antes de se tentar outros caminhos. Caminhos de análise, caminhos da observância psicológica, caminhos de análise do ambiente e também os caminhos da própria fluidoterapia.
Porque muitas vezes uma criança muito sensível, muito agitada, poderá estar também recebendo influências vibratórias que são inadequadas, para as quais ela é mais sensível. E quando ela vai para uma instituição que tenha evangelização, que tenha um suporte vibratório positivo, isto transforma a criança. Outra coisa também que é muito comum é o lar desajustado. Pais em desequilíbrio, pessoas sem conhecimento das leis do espírito, que acham que podem transformar sua casa num depósito de lixo, apesar de ela ser muito bonita, bem pintada, com móveis de primeira linha. E ali, vibratoriamente, é uma balbúrdia, trazida pelos próprios adultos, que vai repercutir de forma direta e ativa no comportamento das crianças. Eu tenho exemplo na minha família de pessoas assim. Na casa, os dois são dois capetas, brigam com todo mundo, xingam. Por quê? Porque o ambiente da casa não é o melhor. Quando eles estão conosco, comigo e com a minha esposa, não brigam. São amáveis, são carinhosos, são criaturas prestativas, não discutem. Naturalmente, quando começa a ver uma rusgazinha, a gente fala, escuta, sem briga, sem grito. Então eles se desenvolvem, eles convivem. Não que nós sejamos melhores do que os pais deles, mas que nós temos uma visão de equilíbrio vibratório, de equilíbrio de ambiente, que na casa deles eles não têm. Quando poderiam ter. Mas não é porque os pais são maus, mas os pais estão preocupados em ter uma vida materialmente confortável, esquecendo-se de que as crianças, elas estão recebendo todo o impacto negativo das lutas, dos maus pensamentos, das disputas, das brigas que os pais têm que enfrentar fora e que não trazem somente para casa, quando vem a sua presença física, trazem toda a vibração negativa para dentro da casa. E um deles que tem percepção mediúnica mais estimulada, mais avançada, mais aflorada, vamos dizer assim, ele tem medo de dormir no quarto dele. Ele toda noite vai dormir com a mãe. Porque ele vê coisas, ele sente coisas. E ao invés de canalizarem isto para uma ida a uma instituição que possa ajudá-los, não. Fica aqui, dorme aqui então. O que a gente faz? A gente explica como é. Quando estão conosco, nós tentamos conversar sobre essas coisas. E eles estão em harmonia. Mas quando estão longe, como não há uma atmosfera, uma psicosfera no lar, eles sofrem as interferências de todas estas vibrações, que eles não entendem como, porque são crianças ainda, não entendem como se controlar.